Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Dirigindo Empresas Podcast. Queria agradecer a todo mundo aí que já está ouvindo ou assistindo no YouTube ou no Spotify o nosso programa. Está sendo uma comunidade bem legal aí que está sendo criada. De verdade, muito obrigado mesmo. Isso aí ajuda bastante a gente a ser incentivado, né? A gente está com um convidado incrível aqui, ilustre, nosso amigo Vinícius, que eu já vou apresentar, só um minutinho. Porque antes eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores, rapidamente, e a gente parte para o nosso bate-papo. Bom, essa é a Terceirize, que faz terceirização de gestão financeira. Sabe aquilo ali que você não gosta de fazer? Contas a pagar, contas a receber, esquece e tal. É isso, contrata ela que ela vai resolver o seu problema. Temos o Venda Simples, que por acaso, assim, né? É o Vinícius que está aqui hoje e vai falar um pouco mais por si só. Temos a Sedzingene, nome difícil e ele resolve coisas difíceis também, então quanto o nome, é o Renan. Trabalha com consultoria de processos, layout, indústria 4.0, entre outras coisas. Temos o nosso amigo Fredson Ribeiro, que ele é professor de oratória. Esse é um cara que veio do mundo da construção civil, hoje tem uma empreiteira, é também um youtuber incrível, escreveu um livro recentemente sobre oratória. Logo mais eu falo um pouco mais detalhadamente sobre o trabalho dele. E temos a Jardins Casa e Construção, que tem uma loja online bem forte no Mercado Livre, precisando de garrafa térmica, bota para lavar quintal, material de construção, só falar com eles que eles têm tudo lá. Certo? Então vamos lá, vamos passar para essa câmera aberta. Agora sim, estamos todos vendo nosso amigo Vinícius. Que prazer ter você aqui, meu velho. Obrigado pelo convite, meu irmão. De nada, eu menti para você, né? Eu falei, Vinícius, eu vou fazer um podcast, cara, você vai ser o primeiro cara que eu vou chamar. É o terceiro. Mas tá tudo bem. O importante é que tá aqui. Muitos anos já aguentando você, muitos anos já de história. Muitas mentiras contadas já. Já fui o primeiro algumas vezes, outras vezes você me enrolou, então faz parte da amizade. Tá certo. Cara, obrigado por estar aqui com a gente. A gente tá com uma parceria forte aí nas consultorias, né, também. Você faz entre 1 milhão de coisas também em consultoria. Mas já aproveitando o gancho básico aí, fala aí da Venda Simples, essa consultoria de venda que, agradecendo de novo o patrocínio aqui. É um prazer, cara. Quando você anunciou, eu quis ser o primeiro. Aí foi mesmo. Porque, cara, primeiro que antes de falar de mim, eu tenho que falar de você. Já te agradeci pelo convite, mas, cara, eu tenho uma gratidão muito grande porque você já me ajudou na escola, já me ajudou na vida, né, como amigo. Já me ajudou no trabalho, já me indicou cliente, já me atende como consultor, então tudo que você for fazer, saiba que eu sempre vou querer te apoiar. Olha só. Porque é difícil a gente encontrar pessoas que têm os mesmos valores, a mesma pegada, a mesma vontade de ajudar, né? Uma das minhas missões, já falando da consultoria, é profissionalizar cada vez mais o nosso mercado, porque o brasileiro não gosta, né, de ser profissional, o brasileiro sempre tenta ir pelo caminho mais fácil. E a gente está aqui como consultor para mostrar que não precisa ser difícil, não precisa florear, não precisa criar um monte de coisa, a gente só precisa fazer o certo. E às vezes o certo é o mais fácil, mas a maioria das vezes não. Né? Então, dentro da consultoria da Venda Simples, eu atuo muito fortemente com pessoas, né, profissionais de vendas e com empresas que querem vender mais, mostrando o caminho mais simples da venda, que é o caminho de fazer o básico bem feito todos os dias. Porque o que as pessoas mais tentam fazer é inovar, é criar coisas mirabolantes, é assistir um vídeo no YouTube de um cara que fala que vender é simples, é fácil, tem uma fórmula mágica, compra meu curso. E na verdade, vender é você fazer uma série de ações repetidas por muito tempo e você acaba criando uma carteira de cliente. A frase que eu mais falo, né, que você já decorou, é vendas é processo. É você criar os processos, seguir os processos, ter disciplina e isso vai te trazer resultado no curto, médio e longo prazo. Então a nossa consultoria ela nasceu, não foi planejada, né? Eu sempre atuei como vendedor e os meus clientes me pediam ajuda para eu treinar os vendedores deles
E eu sempre fiz isso sem cobrar nada, até o momento que um cliente falou, não, peraí, eu quero contratar você. Vamos fazer um contrato. Eu falei, cara, mas eu nunca fiz isso. E aí começou um primeiro cliente, um segundo. E graças a Deus hoje a consultoria está indo cada vez melhor, porque a gente recebe muitas indicações, né, de clientes satisfeitos. Você também passa por isso. Então um cliente indica o outro, a gente acabou criando um processo de vendas baseado em atração e indicação. E ajudando sempre as pessoas a entender que vendas não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é um negócio que se aprende do dia para a noite. Então o nosso foco é simplificar na cabeça do vendedor, do empresário, como que você faz para ter mais resultado através de ações simples, repetitivas e disciplinadas. Então acho que basicamente é isso. Legal. Logo mais eu vou pedir para você aprofundar um pouco da sua carreira, né? Para o pessoal entender um pouco de onde veio o Vinícius, quem é, o que ele come, essas coisas aí, sabe? Sim, né? Tipo o Globo Repórter. Assim. Exatamente. Quem é, o que come, o que faz, onde se esconde. Mas aproveitando que o tema é vendas, né? Tipo, você acredita que a maior dor que o empresário consegue enxergar hoje é a venda mesmo? Porque eu ouço muito isso. A pessoa me procura, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? O cara procura a minha consultoria fala, não, eu preciso vender, né? Mas é mesmo essa dor? Como é que você enxerga? Eu acho que vendas, na verdade, é um sintoma. Então imagina, muito bom. Imagina que você está gripado, né? Como é que você descobre que você está gripado? A primeira coisa é você começa a ter febre, você começa a espirrar, você começa a sentir o corpo mole, coriza. São os sintomas. A venda, ela sempre é o primeiro sintoma, por quê? Porque é onde é a vitrine da empresa, né? É onde é mais fácil de você ver o resultado. Sim. Mas normalmente, quando eu vou fazer uma consultoria de vendas, e por isso que a gente tem uma parceria muito forte, vendas é só o sintoma, a dor é muito mais profunda. Então vou te dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa ela acha que ela não está vendendo bem, porque na cabeça dela, ela vende para poucos clientes. E ela tem uma crença de que para vender mais, ela tem que vender para mais clientes. Aí quando você para ver, ela não está tratando bem os clientes atuais dela. E eles estão cada vez comprando menos. Então ela não sabe o que é um ticket médio, por exemplo. Ela não acompanha esse indicador que é importantíssimo. Não. Então ela vê às vezes um cliente que compra dela há 10 anos, só que há 10 anos atrás comprava R$1.000, um exemplo, por mês. E há 5 anos começou a comprar 500, agora está comprando 100. Está caindo. E ela não sabe disso porque ela não monitora. Então ela fala, preciso vender para mais gente. E quando eu chego e lido com essa situação, que é a mais comum, eu acho, em vendas, minha primeira ação é, cara, vamos primeiro tratar bem os clientes que você já tem, tentar aumentar as vendas nesses clientes, e aí depois que as vendas aumentarem, porque sempre dá para vender mais para quem já te conhece, porque é mais barato, mais inteligente, mais rápido. Você vender mais para quem te conhece. Verdade. Porque para você ir atrás de um cliente novo, você gasta dinheiro em marketing, tráfego, seja no que for. Você gasta tempo. Você tem que convencer o cara de que você é uma pessoa de autoridade, que você sabe do que você está falando. E o cara que já compra de você, ele já sabe tudo isso. E muitas vezes você só precisa dar mais atenção, de falar para ele, cara, como eu posso servir melhor? Como que eu posso te ajudar mais? O que mais você precisa, né? Então, voltando ao exemplo da gripe. Quando uma empresa começa a perceber que precisa vender mais, não necessariamente você tem que focar em vender mais. Assim como quando você está gripado, sua febre está alta, você já não vai no médico. Você faz o que primeiro? Cara, deixa eu tomar um banho gelado, deixa eu diminuir minha febre, deixa eu tomar um remedinho aqui, deixa eu tomar um chá porque minha garganta está pegando, um xarope. Então você vai primeiro tomando pequenas ações para tentar minimizar aquilo que você está sentindo. E na venda é a mesma coisa. Então, quando o empresário normalmente ele olha para a venda e bate aquele desespero, é porque ele não está olhando para os detalhes, para os sintomas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que vendas não é a maior dor, é o maior sintoma. A maior dor, eu posso te garantir que é a falta de profissionalismo de quem está tocando a empresa ou a área comercial. Às vezes a pessoa não sabe o que está fazendo, é mais fácil ela falar, porque eu tenho pouco cliente, estou vendendo pouco. Terceirizar a culpa aí da responsabilidade. Porque ela é um marinheiro, ali, um comandante de um navio que não sabe como guiar. Então ela começa a apontar. E para onde que ela vai apontar primeiro? Vendas. Porque vendas é um universo tão grande que a pessoa fala vendas é como se ela não estivesse falando nada, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É legal que eu vejo que está atrelado muito a dinheiro, né? A pessoa entende vendas como o caminho da grana, né? Então, eu preciso de mais dinheiro para crescer mais e quem traz dinheiro é o cliente, então, logo, preciso mais de vendas. Sim. É mais ou menos esse caminho que eu
consigo enxergar, principalmente quando, né, vem para o meu lado ele é de estruturação, é financeiro e tudo mais, né? Sim. E aí quando eu começo a pensar, a analisar, né, aprofundar um pouco mais o diagnóstico, eu vejo que tem essa associação, né, da venda é o dinheiro, né? O cara olha o cliente que nem um saco de dinheiro. Não, é tipo, não tem o pica-pau que ele vê assim, se transforma num frango? Exatamente. O cara vai atiçado em cima daquilo ali, né? Esse também é um erro, cara, que quando você olha pro cliente, você enxerga um saco de dinheiro, ou você olha para tá com fome, olha para qualquer coisa e vê um frango, é porque alguma coisa está errada em você. Oi. Né? Então, tem muitos vendedores, empresários que eu converso, que quando você vai falar de vendas, ele te chama, no meu caso, para uma consultoria de vendas, mas ele já tem todas as respostas. Ele só quer alguém para concordar com ele. Aquele viés de confirmação, sabe? Sim. Então assim, olha, eu tô te chamando aqui, mas é porque o Wagner, meu vendedor, o Wagner não faz isso, o Wagner não faz aquilo, o Wagner não faz aquilo outro. O meu outro vendedor, a Ingrid, não faz isso, não faz aquilo outro. Fala pra ele que ele tem que fazer isso, né? Você tem que falar pra ele que ele tem que fazer A, B, C, D. E aí eu tô ouvindo, e eu tenho uma frase que eu uso na minha empresa, na minha vida, que meu pai que me ensinou, que ele fala assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, quando eu chego numa empresa que ou o empresário, ou o gerente, ou o vendedor começa a falar muito de outras pessoas, eu falo, cara, esse cara tá com algum problema. Ele não tá enxergando alguma coisa que ele não tá fazendo, ele tá terceirizando demais a culpa, a responsabilidade, então eu vou precisar trabalhar esse cara. É o primeiro indicador, assim. Faz muito sentido. E todo mundo acha exatamente como você falou, porque hoje quando você olha para um balanço de uma empresa ou para um relatório gerencial, você vê que o campo de receitas é sempre muito pequeno e o campo de despesas é sempre muito grande. Então é natural a pessoa olhar para o campo ali de despesa e falar, não, preciso de receita, e falar, pô, preciso vender mais porque está entrando pouco dinheiro aqui. Sim. E na verdade, você é prova disso como consultor de negócios, que a gente primeiro precisa trabalhar muito bem no campo de despesas ali, né? Porque existe muito dono rico de empresa pobre, né? O cara é o problema, né? Porque o cara ele quer ter um salário de 20 mil e a empresa não dá 20 mil de lucro. Mas ele quer ter o salário de 20 mil, ele bate o pé, então ele quer vender mais, não é para que a empresa seja mais saudável. É para sustentar o carrão dele que ele tem, a vida que ele tem, o padrão de vida que ele criou. Então existe hoje no Brasil muito dono rico de empresa pobre, quando o correto é ser o dono pobre de empresa rica. O CNPJ tem que estar saudável para ele sustentar uma vida. Que é a fonte de dinheiro, né? O cara vive uma vida simples, né? Ele não precisa se privar, né? Privar de nada, não. Ele pode ter como uma vida confortável, mas ele também não precisa virar na base da ostentação, né? Acho que é isso que você está querendo forçar. Exatamente. Né? Exatamente. Não. Então, a empresa ela não pode ser o meio para você ter tudo aquilo que você quer na vida. A empresa ela também tem que ser um fim. Ela também você tem que tomar atitudes em vendas ou a nível empresarial onde a empresa seja o fim. Cara, eu vou comprar uma máquina para a empresa faturar mais. Eu não vou comprar um carro para eu ficar mais bem visto no meu condomínio. Você pode comprar o carro, mas uma hora você vai ter que escolher, né? Porque nem sempre vai dar só para você comprar o que você quer. Então, por isso que eu falo que vendas é o sintoma, porque a dor às vezes é essa. Às vezes a dor é o cara, tipo assim, eu não posso mostrar para os meus vizinhos que a minha empresa não está dando lucro. Então o cara às vezes precisa investir na empresa, mas ele fala, cara, mas eu preciso trocar de carro porque um vizinho trocou, o outro trocou, eu preciso trocar. Verdade. Isso parece supérfluo a gente falando, mas isso é mais comum do que a gente imagina. É bem comum. As pessoas viverem de aparência, tudo. E aí esse cara ele vai olhar para a empresa e ele vai falar o quê? Tô vendendo pouco. E aí vai botar pressão e tudo mais. Porque aí o custo fica alto porque ele faz parte do custo, né? Exato. Bem interessante. E faz sentido. Não são todos, né? Não dá para generalizar, mas tem mas muito disso, do cara drenar, né? Aqui a gente chama de drenar a empresa. O cara tá drenando a empresa. Às vezes a gente entra aqui nos debates na consultoria, né? E aí, como é que a gente fala isso para ele? Né? É difícil, porque o cara não assume, né? Não. Ele sempre acha que o problema é outro. E ele não faz nem por mal, muitas vezes não faz nem de forma consciente. Exato. Né? Essa é a parte até mais difícil de lidar, né? Exato. É bem complicado. E me pergunta então, né?
como é que é o caminho para se vender mais, ô Vinícius? Eu só estou colocando pergunta bem clichêzona, Sim. que é o que a galera tem na cabeça, né? Muitas vezes. E eu sei que suas respostas, elas são de maneira simples, mas muito bem colocadas, tem uma profundidade muito bacana. Sim. Então, estou te colocando essa pergunta para isso. Como é que é? Cara, Caminho para vender. Então, primeiro que assim, você tem que identificar qual momento que a sua carreira, se você é um vendedor, Legal. ou a sua empresa, se você é um empresário, está. Porque tanto uma carreira, se você fazer uma analogia entre uma carreira e uma empresa, é muito parecido. Sim. Porque toda carreira você vai ter uma fase onde você está buscando crescimento, uma fase onde você está buscando estruturação e uma fase onde você está buscando expansão, que são três coisas diferentes. Então, se você, por exemplo, está no início de uma empresa ou no início de uma carreira como vendedor, você está buscando crescimento. Então, como é que você vende quando você está buscando crescimento? Você primeiro precisa se munir do máximo de conhecimento que você puder sobre aquilo que você está vendendo. Esse é o primeiro ponto. Legal. Então, um exemplo. Comecei minha carreira de vendedor, vou vender água. Então, você tem que saber primeiro qual marca que você vai vender, para qual público que você vai vender, e de que forma você vai vender, pelo preço que você vai vender, e aí você tem que ir atrás de conhecimento. Se você vai representar uma marca, você tem que falar com a marca que você vai representar e pegar todas essas informações. Se a marca é sua, você tem que ir para o seu fornecedor e pegar todas essas informações. Legal. Então, para quem está buscando crescimento, que normalmente é no início da carreira ou no início da empresa, você precisa de conhecimento. O conhecimento vai te garantir uma autoridade e isso vai fazer com que os clientes queiram comprar de você. Vou dar uma pausa técnica aqui, guarda o raciocínio aí. Vamos lá. Muito interessante você falou dessa parte do conhecimento, que fazendo um paralelo para o pequeno empreendedor, né, o cara no começo ele consegue se desenrolar e vender ou crescer a empresa dele inicialmente muito bem, porque ele vem de uma área técnica normalmente, né? O cara era funcionário de alguma coisa, né, de alguma empresa, e vai fazer essa mesma coisa vendendo direto para o público final. Falar assim, então tecnicamente ele já era um bom... Já tem um conhecimento. Conhecimento técnico, né? Interessante. Muito legal. E aí qual que é o erro comum nessa fase? A pessoa, em vez de querer ir pelo lado do conhecimento, que é o lado mais demorado, ela vai pelo lado mais fácil, que é o quê? Dar tiro para todo lado. Ela começa a querer vender para quem não tem a menor condição de comprar, para quem não tem um perfil. Por quê? Porque na cabeça dela, ela precisa ganhar dinheiro. Ela precisa fazer o negócio acontecer. Então ela fala assim, cara, quem piscar eu vendo. E você vender para todo mundo é o maior erro que você pode cometer. Olha. Porque imagina se a Lamborghini ou se a Apple, essas marcas premium, quisesse vender para todo mundo. A Apple teve o maior caso de fracasso da Apple, foi o iPhone 5C, você lembra desse caso? Não. Que ela ficou com mais de não sei quantas milhares de unidades encalhadas, porque ela fez um celular igualzinho o 5S, só que ele era todo de plástico. Todo de plástico. Colocou num preço bem barato, que na época acho que era $1.000, e $1.000 naquela época devia ser tipo R$1.000 e poucos. E o negócio não vendeu. Por quê? Porque as pessoas, não, peraí. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. O que eu quero é o Apple top, eu não quero o Apple de pobre, vamos dizer assim. Então ela tentou vender para todo mundo e quebrou. Hoje ela não faz mais isso. Hoje o máximo que ela faz é quando ela lança um novo, o terceiro anterior ela deixa um pouquinho mais barato, mas mesmo assim ainda é caro comparado aos outros. Então, de novo, congela? Sim, vamos lá. Aqui, o raciocínio é difícil perder. Então tá bom. Cara, interessante que... eu não lembro de onde eu vi essa história. Eu lembro que a história era com esses dois personagens que eu vou comentar agora, né? Mas eu lembro que, se eu não me engano, foi na pós-graduação de finanças que um professor contou, que é o caso da Mercedes-Benz. Então teve uma época que a Hyundai estava entrando no mercado americano, investindo mais no mercado americano, e veio com a Azera. E o Azera, para quem lembra aí, é um sedã, né? Sedã médio, de luxo ali e tal, LED para todo lado, aquela coisa bem moderna e cheio de opcional. Né? E ele começou a vender bem pra caramba. E aí houve um caso aí de reunir todo o pessoal da Mercedes, né? E acho que o principal concorrente ali é o C180, né? Da Mercedes. E tava engenheiro, tava o cara de marketing, tava o líder de vendas, tal, o CEO, o COO, o CEO, porque todos os Cs estavam lá. C-levels todos. C-level tudo. E os caras falaram, mas cara, a Hyundai tá detonando a gente, ele tá vendendo um carro que eles dizem que é melhor que o nosso e o cliente está acreditando,
num preço muito mais acessível, né? E, pô, a gente vai ter que cortar algumas coisas, lançar uma versão ali abaixo do 680, sei lá, fazer alguma coisa para competir com esse cara, né? Aí chegou o cara lá, não sei se é o CEO, quem que era, né? Fodão lá. Falou assim, vamos fazer o seguinte, aumenta o preço da Mercedes e lança a seguinte campanha, Mercedes, você quer, você paga. Por quê? O cara sacou. Exclusividade. Exclusividade. Então o cara chegava, assim, dois executivos, falava assim, você viu, comprei uma Vanzira, tal, não sei o quê, um monte de coisa, tal, e, né, bem mais barato que o Mercedes. Aí o cara dava um tapinha e falava assim, um dia você vai ter um Mercedes. Né? Posicionamento, é vender pro cliente certo ali. Muito bom. Hoje eu não sei como é que tá o Azira, mas eu sei como é que tá o Mercedes. Né? Então, e assim, a Hyundai também não tá errada, porque a estratégia... mas olha só como faz sentido o que eu tô te falando. Legal. A Mercedes, a gente sabe que a Mercedes ela não tá na fase de crescimento dela no mercado americano. Pegando esse exemplo, que eu nem entendo profundamente. Não. Ela não está na fase de estruturação, ela já está na fase de expansão, porque é uma marca consolidada. Então a Mercedes ela não quer vender mais, ela quer vender com mais lucro. Ganhar na margem. Uma empresa que quer expandir, ela quer ganhar na margem. A Apple não quer vender mais. A Apple dá risada quando sai ranking de quem vende mais celular e a Samsung aparece em primeiro que vendeu mais unidade. Só que a Apple lucra muito mais que a Samsung por unidade. Entendi. E por isso que é uma empresa que vale mais. Então, hoje inclusive saiu até um rumor de que a Apple vai comprar a Disney. Vixe. Não sei se é verdade, mas eu li isso. Caramba. Então assim, a Mercedes está na fase de expansão, que é a última. Então ela está buscando aumentar a margem. Então ela tem que nichar cada vez mais. A Hyundai está em qual etapa? Ela está no crescimento. Então, como ela está no crescimento, ela está meio que, a modo de se dizer, dando tiro para todo lado, mas ela está querendo pegar uma fatia de gente que cansou de pagar cara no carro da Mercedes, um exemplo. Isso. Mas ela também quer pegar o pessoal que compra Audi, que compra BMW, ela quer atacar meio que todo mundo, porque ela está crescendo. Gente que está em ascensão, né? Quer ter o primeiro sedã médio de luxo. Exatamente. Então, são estratégias diferentes, porque são empresas que estão em momentos diferentes. O profissional, a mesma coisa. O cara que é um vendedor júnior, vamos colocar o júnior, o pleno e o sênior, eles têm a mesma distinção. Então, o cara que é júnior, que quer crescer, ele tem que investir em conhecimento, ele tem que investir ali em descobrir o que ele é bom, para que ele é bom, para quem que ele vai vender. O cara que quer estruturar, que seria o pleno aqui, ou a empresa que já tem uma fatia de mercado e ela quer consolidar essa fatia. Porque a melhor maneira de você ganhar espaço, seja como profissional ou como empresa, é primeiro você não perder espaço. Então, antes de você ganhar, você tem que perder. Então, imagina uma empresa que tem, sei lá, 5% de market share em alguma coisa. Sim. Se ela quer 6, ela tem que primeiro garantir que ela não vai perder 5. Porque se ela ganhar 1 para chegar no 6 e perder 2, ela... É verdade. Então, o que ela faz? Ela investe em estruturação. O que é estruturação? É o que o próprio nome já diz. De repente, é ir para um lugar maior, é contratar mais pessoas, é mudar um pouco o perfil do time. Normalmente, uma empresa para crescer não precisa de profissionais sênior. Profissionais júnior e pleno, ela consegue. Mas para estruturar, você vai precisar trazer um cara mais gabaritado, vai precisar contratar uma consultoria para organizar a empresa. Que é exatamente o nosso papo lá na minha empresa. Sim. Lá no meu e-commerce, que eu falei, Wagner, vem cá, vou te contratar como consultor pra você me ajudar a estruturar o meu negócio. Por quê? Porque eu fiquei 2 anos só crescendo. Vendendo pra caramba, velho. Vender nunca foi o problema. Só que agora qual que tá sendo o problema? Eu não tô dando conta. Então agora eu preciso, Wagner, eu preciso de mais uma pessoa, mas não sei, eu tenho tantas funções que eu preciso de gente que eu preciso priorizar. Então eu preciso de uma consultoria. Eu trago alguém que tem mais conhecimento que eu daquilo. Porque onde o conhecimento do Vini, dando o meu exemplo, me levou? Ele me levou de sair do zero, que eu montei uma empresa do zero. Do zero na pandemia. Na pandemia, até uma empresa que fatura X. Só que daqui pra frente, eu não sei como fazer, velho. Então eu chamei o Wagner. Eu sei vender. Então, Wagner, eu sei vender, mas eu preciso agora de alguém para cuidar das vendas. Eu preciso de estruturar. Eu já tenho alguns funcionários, mas eu preciso aumentar minha equipe e tal. Então, no meu momento de estruturação, que é ali o profissional pleno, no caso de um vendedor, ele precisa também ir buscar, de repente, fazer uma especialização, fazer um curso, fazer um MBA, investir num curso de idiomas, fugir do tradicional inglês e espanhol ali, de repente quer atuar no mercado mais concorrido, vai aprender o mandarim, vai aprender o francês, vai aprender alguma outra coisa que vai te levar para um lugar onde a maioria não está indo. Legal. Então o cara que quer estruturar, ele tem que começar a tomar decisões que a maioria não toma.
E é aqui onde muitos negócios quebram. Por isso que existe aquela estatística do Sebrae que as pequenas e médias empresas quebram até 5 anos. Por quê? Porque chega na fase de estruturação, o cara ainda está com a cabeça do crescimento. O cara tá vendo o negócio crescer, ele fala assim, cara, eu sou infalível. Eu vou vender pra caramba pra sempre, não preciso estruturar, eu vou comprar carro, eu vou comprar casa, eu vou dar uma condição melhor pra minha família, antes de estruturar o negócio. Ele estrutura a família dele. Ele estrutura a vida dele, só que daqui a pouco essa estrutura pesa. Aí ele fala, caramba, minha empresa não tá dando lucro. E o cara da expansão, que foi o seu belo exemplo da Mercedes, e no caso de um vendedor, seria um vendedor já sênior, o cara que já tem ali mais de 5, 10 anos de experiência vendendo qualquer coisa que seja, ele já precisa começar a pensar em trabalhar menos tempo e ganhar mais dinheiro. Então a hora dele tem que começar a ficar mais cara. Legal. Então ele precisa começar a negociar melhor, não aceitar todas as oportunidades. Então no caso de um consultor como você ou como eu na parte de vendas, começar a escolher o cliente. Pô, tem um cliente aqui que o cara é gente boa, tô com ele há bastante tempo e tal, só que não ganho tanto quanto eu acho que eu mereço ganhar, então talvez seja a hora de você pausar esse cara e falar, cara, ó, daqui pra frente você toca, já te ajudei a estruturar e tal, deixa eu pegar um cliente maior, deixa eu aumentar meu ticket médio, deixa eu ganhar mais por hora, porque nosso negócio é por hora. É hora. Então você ganha 100 reais por hora, começa a procurar cliente de 200, você ganha de 200, começa a procurar de 300. E tem, cara. Tem cliente. Tem pra todo tipo. Às vezes você não vê porque você está acostumado a olhar só para aquele que você está acostumado. Isso. E aí você não trabalha o seu networking. A gente estava falando aqui em off, né? Participei essa semana de uma feira, semana retrasada de outra feira e semana que vem tem outra feira. Cara, cada feira que eu participo, eu expando o meu network, eu começo a olhar para lugares que antes eu não olhava. Por quê? Porque a gente ficou 4 anos sem feira. Eu fiquei 4 anos sem ver um monte de gente no mercado, por causa de pandemia e tudo mais. Então você vai numa feira, você abre a sua cabeça e fala, caramba, tô pensando pequeno. Então o cara que já está pensando, a empresa que já está pensando em expansão, como que ela vende mais? Ela tem que ampliar o network, ela tem que buscar clientes que pagam mais e não deixar de atender os que pagam menos, mas simplesmente criar ali dentro da empresa uma estrutura comercial, um vendedor mais sênior que vai trazer negócios mais rentáveis. Novas frentes, né? Novas frentes, novos canais, novos segmentos e assim por diante. Então eu divido muito assim. Como eu vendo mais? Quando um cliente chega para mim, Vini, eu quero vender mais. Eu tento primeiro entender. Esse cara está na fase de crescimento da empresa dele, da estruturação ou da expansão. Se o cara não sabe, é porque ele está no crescimento. No crescimento o cara não sabe de nada. Não sabe de nada. É aquela frase, sabe de nada inocente. Então o cara que fala, qual fase que você está? O cara, mas como assim que fase? Então beleza, então você está nessa aqui. Ó. Então o cara que está no crescimento é uma abordagem focada em conhecimento e definir avatar, depende do nome que você gosta de dar, avatar, público ideal, persona, etc. É você trabalhar bem as ferramentas tradicionais de marketing ali para dar um direcionamento. O cara que está na fase de estruturação é você mostrar para ele que ele precisa ser um dono pobre de uma empresa rica, antes de ser um dono rico. Então ele precisa investir na estruturação da empresa dele, na parte comercial. O que é investir? De repente o cara implantar um CRM, é o cara contratar um vendedor, pagar um pouquinho mais para um vendedor mais qualificado. Porque às vezes o cara tem uma equipe lá de 4, 5 vendedores que dá um resultado X para ele, e ele fala, cara, eu preciso espremer esses caras aqui para vender mais. Cara, às vezes esses caras não conseguem. Tá no limite, né? Tá no limite. Então você vai ter que pagar um pouco mais e trazer alguém de mercado, trazer alguém mais experiente para você estruturar. E o cara que está buscando expansão é olhar para coisas que ele não está acostumado a olhar. Então, por exemplo, eu estou dando consultoria numa empresa automotiva que a gente está olhando para segmentos que não são automotivos. Porque no automotivo ele já está saturado, ele não consegue crescer mais. Já é uma empresa grande, tem muitos anos de mercado, mas no automotivo ele não vai conseguir crescer mais. Então a gente está olhando para a linha branca, estamos olhando para a indústria de brinquedo, estamos olhando para a indústria de florestal, estamos olhando para outras coisas que também vai o produto dele, que é uma empresa de metalurgia, mas que não necessariamente é montadora, que é o core business dele. Por quê? Porque na montadora, a montadora paga com 90 dias, margem apertada, você tem que ter ISO, você tem que ter ATF, você tem que fazer uma série de documentações e às vezes no outro segmento você tem uma margem maior porque você não precisa de fazer tudo isso. Mas você já tem o produto. E o dinheiro gira mais rápido. Exatamente. Então, dependendo de cada etapa, a resposta para a sua pergunta é uma, entendeu? Então é simples, mas é aquilo que eu falo, é processo. Se eu dar uma resposta geral, como é que você vende mais? Cara, simplifica tudo. Simplifica a forma como você se comunica. Simplifica a forma como você lida com seus funcionários. Para de fazer reunião longa. Para de ficar pedindo relatório. Simplifica. Senta com o seu vendedor
olha no olho dele e fala o que você quer e ouve o que ele quer. E começa uma comunicação simples. Tá. Isso serve para qualquer uma das 3 etapas que eu citei. Muito bom. Agora eu vou retomar um pouquinho o que eu falei que prometi que ia voltar, né? Uhum. E da onde saiu esse conhecimento todo aí do Vinícius, cara? Como é que um cara tão jovem, belo, Cara, sabe tanta coisa na parte de vendas, cara? velho, eu também não sei não. Não, na verdade assim, eu sempre me senti privilegiado porque eu tenho como modelo, e eu acho que a forma mais rápida, eficaz, inteligente, barata de você aprender é modelando alguém. Então qualquer coisa que você quer fazer na sua vida, você é músico, provavelmente você tem alguém que você conhece que lá quando você estava começando você modelou esse cara, seu professor de música, sim, ou um artista que você gostava muito e você pegava as músicas dele para tocar. Uhum. Então você modelar a forma mais rápida de você aprender. E o meu modelo era meu pai, sempre foi meu pai. Ah, é, verdade. Então meu pai é da área comercial, desde quando eu me lembro de eu começar a falar, eu já via meu pai atendendo um cliente, ele no telefone, que na época era o telefone de casa porque não tinha celular. Eu via, quando eu era pequeno, mas assim, uns 14, 15 anos, quando eu já tinha idade para acompanhar, eu ia visitar cliente com ele. Nossa, respira vendas desde... Então, eu me interessava, eu perguntava, pai, mas por que a gente tá... Meu pai ia visitar cliente de sábado. E ele falou, vamos comigo, tá? Porque minha mãe falou, não, você vai visitar, você quer trabalhar? Vai, mas leva o moleque. Pra não ficar aqui em casa enchendo o saco. E eu ia com ele e falava, pai, mas por que você vai visitar cliente de sábado e tal? Não, é porque durante a semana eu não tive tempo, e o cara é muito importante e tal. E eu via meu pai chegando, a forma como ele atendia as pessoas, e como as pessoas gostavam que ele ia lá. Agradável, né? E eu tive esse modelo. E aí eu comecei a modelar. Meu pai sempre leu muito, eu comecei a gostar de ler. Aí ele comprava livro pra ele, eu lia os livros dele, que era livro de vendas, que era livro de desenvolvimento pessoal em geral. Então como eu tive esse modelo em casa... Eu sempre me senti meio privilegiado, porque nem todo mundo tem uma referência dentro de casa. Não tem não. Então, por eu me sentir, olha que doideira, isso é uma coisa que nunca, é uma conta que nunca fechou na minha cabeça. Fechou, sempre fechou. Mas eu acho que se eu falando não parece que faz sentido. Tá. Mas por eu sempre me sentir privilegiado de ter um pai que na minha opinião é tão foda, desculpa o termo, eu sempre me cobrei de fazer a mais do que o mínimo. Porque eu falava assim, cara, meu pai é muito foda. Eu carrego o nome dele, né? Meu pai chama Wilson Castro, eu chamo Vinícius Wilson Castro. É verdade, ó. E eu falava assim, cara, se eu não for um profissional igual ou melhor que meu pai, eu vou desonrar o nome dele, velho. Olha que doideira, cara. Meu pai vai ter vergonha de mim, ele não vai gostar de mim, eu sempre tive isso, então eu falava assim, cara, eu tenho que ser foda. Que bom. Então, cara, eu sempre fui muito precoce, né? Eu virei gerente com 20 e poucos anos, tive empresa com 16 anos, minha primeira empresa eu montei com 16 anos. E por quê? Porque eu tinha aquela... E até hoje eu sou assim, eu sou inquieto. Você vê, você já começou falando, o cara faz um monte de coisa. Cara, eu sou inquieto, irmão. Eu sou inconformado comigo mesmo. Isso desde sempre, cara. Não, desde sempre, no esporte. Vou abrir um parênteses aqui da época que a gente estudou junto, né? E essa criatura aí... ele foi num dos bate-cabeça, um dos maiores bate-cabeça que já teve na Terra, que foi no porão da minha casa. Uma banda que eu tinha chamada Ampli. Não sei se você lembra disso aí, velho. Derrubaram um armário que tinha lá no porão. Puta, enfim. Acho que até fui eu que derrubei. Talvez. Ele chegou na segunda-feira no colégio e falou assim, mano, vocês não sabem, eu quase morri na casa do Vagnão, rolou um bate-cabeça. Saí, eu tinha convidado 5 pessoas numa sala de 30, eu falei, nossa, não me ferra, mano. E esse cara, ele já era realmente muito inquieto. E uma coisa que me intrigava muito em você... que eu sempre fui mais da turma do nerd mesmo, né? Sim. O japonês escrito ali, né? Eu só falava um pouco mais por causa da feira, né? Sim. De trabalhar na feira. Mas eu sempre fui de estudar, né? De me esforçar, ficar quietinho, fazer as coisas. E o Vini não, velho. O Vini não parava quieto. Não. Ele não tinha lugar fixo, pra você ter uma ideia. Era na todo sala, mundo, né? Ele tinha, uma hora ele tava com a turma do fundão, outra hora ele tava com os esportistas, outra hora ele tava com os tranqueiros. E fui atleta, fui do jornal da escola, fui do Grêmio da escola. Eu me envolvia com tudo, do clube de xadrez. Cara, e na faculdade a mesma coisa. E na minha vida, cara, eu sempre me envolvi com muita coisa porque eu não sei... me entregar pra alguma coisa que não seja o meu máximo, velho. Eu não sei dosar. Isso que eu ia falar. Eu não sei dosar. Você tirava ótimas notas no colégio. Falava, como é que consegue, velho? Né? E isso é bem interessante. Não, lá, até fazendo um parênteses, lá no Brasília, onde a gente estudou,
eu era assim, eu tava na média, não era um aluno exemplar e nem era o pior, eu tava ali no meio. Aí quando falaram que ia ter o pré-vestibular e que os 3 primeiros lugares iam ganhar medalha, irmão. Ah, falou foi de premiação, ali, não, bateu o vendedor. Não, botou a competição na minha frente, velho. Se você falar assim, Vini, vamos ver quem bebe água mais rápido, irmão, eu posso vomitar aqui, mas eu vou beber água mais rápido. Então na hora que eles falaram, eu lembro que eu cheguei em casa falando assim, mãe, eu vou ganhar medalha de ouro. Eu vou ganhar medalha de ouro, tal, não sei o quê. E eu tinha uma amiga que estudou comigo desde o SESI, que estudou comigo no Brasília, que era a Maísa. Não sei se você lembra dela. Nossa, lembro, verdade. E ela era muito nerd. E aí na primeira competição, ela ficou em primeiro. Olha. E eu fiquei em terceiro. Cara, aquilo me pegou de um jeito, velho. Que eu falei, não. Aí eu estudei. Na segunda eu fiquei em primeiro. Olha. Mas assim, a minha competição não era com ela. Não. Era tipo assim, cara, por que eu não consegui ficar em primeiro? Eu tenho que conseguir. Então eu tenho essa competição. Hoje eu acho que eu tô mais maduro e eu não me cobro tanto em ser o primeiro, mas eu sempre me cobro em ser melhor do que eu já fui. Isso, com você mesmo. Né? Então, eu acho que a minha veia vendedora vem muito dessa questão de tipo do meu pai, de ser um cara tão foda, e da minha mãe, cara. Minha mãe também, ela sempre foi aquela mãe, eu acho que toda mãe é assim, ou deveria ser, mas minha mãe sempre acreditou em mim. Então, eu sempre tive esse contraste em casa, porque o meu pai, ele falava assim, puta, não sei, acho que não vai dar. Quando eu falei pra ele que estudar engenharia, ele falou, ih, você? Engenharia? Não tem nada a ver com você, pô. E minha mãe, não, filho, se você quiser, você vai conseguir. Então, como eu sempre tive esses dois lados, minha cabeça era pra frentex, assim. Eu falava assim, cara... falar duvido pra um vendedor meu pai me provocando, minha mãe me incentivando, e eu ali no meio querendo ir de qualquer jeito. Então assim, eu tive essa criação e também todo o histórico da minha família. Eu sou filho do meio de... Eu tenho 2 irmãs, né, mas... Eu sempre me cobrei muito, tipo assim, cara, eu sou filho homem. Não sei se isso é machismo, e se for, peço desculpa, mas eu sempre tive muito... moldado nesse filme. Eu sempre tive aquela coisa na cabeça de tipo assim, cara, eu tenho que dar certo porque, sei lá, se no futuro minhas irmãs precisarem, eu quero estar aqui, entendeu? Eu não quero eu precisar delas, mas eu quero que se um dia elas precisarem, tomara que não precisem, mas se precisarem eu vou estar aqui, meus pais também. Eu sempre tive essa cobrança interna minha. Tá. E vendas, cara, foi um processo meio natural, porque quando você olha para uma empresa... as pessoas que são, pelo menos as que deveriam ser, que têm esse perfil competitivas, de que querem fazer acontecer, de que não são acomodadas e tudo mais, são os vendedores. Então, eu já tinha o exemplo do meu pai. Quando eu comecei a parar de vendas, você assistiu o Lobo de Wall Street? Sim, opa. Que eu olhava assim pros vendedores e falava, cara, é tudo que eu quero ser. Eu via aquele vendedor top, o cara que falava bem, que dava palestra, treinamento, eu falava, cara, é isso que eu quero ser. Aí eu fui ter experiência em multinacional, eu vi esses caras e falei, puta, é isso que eu quero ser. Então as coisas foram encaixando muito fácil. Legal. Pra mim é até difícil, eu tenho muitos amigos que... Fácil não, fluido talvez, né? Fluido. Não, fácil na minha cabeça eu digo assim, tipo, de eu escolher vendas. Tá. Eu nunca tive dúvidas. Entendi. Eu tenho amigos que às vezes eu troco ideia e o cara, pô, já tentei isso, já tentei aquilo. Até hoje o cara não sabe. Não sei muito bem o que eu quero e tal. Cara, pra mim sempre foi muito claro, velho. Puta, é vendas. Até ontem me marcaram, eu recebi de umas 5 pessoas, eu tive até que postar um vídeo de um meme que o cara fala assim, é como se o cara tivesse sido entrevistado pela aquela Gabi lá, de frente com a Gabi. Sei. Que ela fala, um sonho, cara, vender. E um medo, não vender. Um arrependimento, não ter falado tão bem do meu produto. Fala, aí os caras começaram a me mandar, Vini, é sua cara, tal, não sei o quê. Porque, desde sempre, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho essa pegada, entendeu? Verdade. Então veio daí, cara. É até triste, né? Que eu falo, cara, ô Vinícius, lá na consultoria, né? A gente conversando, eu falei, cara, mas eu preciso que você seja o CEO, velho. A gente não consegue contratar um CEO pra tua empresa agora, vai ter que ser você. Aí ele, cara, mas eu posso vender, continuar vendendo? Pode. Cara, hoje eu tava fazendo algumas atividades que não eram de venda e toda hora eu olhando pro celular pra ver se tinha alguma coisa de venda. E eu me policiando, não, cara, eu tenho que fazer isso aqui agora, eu não vou parar pra vender. O celular apitava, opa, peraí, isso deve ser pedido. Então é uma pegada muito, cara, eu amo isso, frenética, cara. Né? É muito gostoso trabalhar com o que você ama, né? E aí poder ajudar outras empresas. A consultoria acho que nasceu daí, cara. Eu gosto tanto de vender que... Não tenho dúvida. Sim. Eu tava às vezes às vezes eu tava com um cliente que eu falava assim, o cara fala, porra, aqui na empresa tá tão difícil. Eu, cara, mas por que tá difícil? Cara, não consigo vender, não, vamos ver isso aí então, deixa eu dar uma olhada. Como é que você faz? E aí, mano, você consegue me ajudar? E eu já me intrometia porque eu queria passar pra ele essa minha paixão, velho. Muito eu acho legal. Que é até chato, né, a minha esposa, a gente tem essas conversas. Eu acho que eu sou muito chato, velho. Porque eu só falo disso.
Ah, tá. Então, assim, a minha esposa Você é fala... apaixonado, né? Minha esposa fala, meu, eu falo assim, cara, que não tem nada na vida que eu gosto mais de falar do que vendas, negócios, fazer coisas crescerem, empresas crescerem, pessoas terem mais performance. É um negócio que pra mim é apaixonante, velho. Já tô aqui só falando disso. Então toca o barco aí. Cara, mas é legal que assim, e você é um cara que você realmente, na palavra não é incentiva, você contagia, ia falar contamina. Você é um cara que contagia as pessoas. Sim. Ano passado, essa criatura aqui falou assim, a gente estava trabalhando junto com um cliente, né? E aí ele, ou ia começar, sei lá, uma coisa assim. Ele falou, comecei a correr. Ah, que legal, né? Na minha cabeça, foda-se, né? Mas, Sim. amigo meu, né? Beleza, que bom. Aí o cara me manda um link e falou assim, se inscreve. Aí ele já sabia, eu tenho certeza que ele fez de propósito. Né? Eu sou um cara que tem muita facilidade de cumprir regras. Sim. Aí quando ele me manda, assim, tipo, Toff, se inscreve, o automático é, tá bom, vou me inscrever, eu sou um cara obediente, né? Falando de perfil, de né? perfil e educação, né? Sim. Minha mãe é assim, você tem que ser um cara obediente. Aí eu falei, opa, calma, deixa eu racionalizar, o que é isso aqui, né? Aí era a maratona, meia maratona de São Bernardo, né? Aí eu falei, putz, cara, vamos correr essa bagaça aqui. Que eu só descobri que você correu depois, lembra? Eu falei, pô, por que você não me avisou tal? Você falou, você mandou o link e eu me inscrevi. Aí eu corri, eu falei, cara, a gente podia ter corrido junto, né? Aí a ideia era essa. Aliás, a gente já correu 2 provas que a gente não se viu. Exatamente. Agora que teve a outra também. Corrida maluca. Você também não me falou que ia, depois mandou a foto e falei, não acredito, de novo, cara. Mas enfim, cara, é muito legal, porque você incentiva muito, né? E realmente me contagiou. E eu fiz essa primeira prova, quase morri. Aí eu falei, beleza, vou tentar morrer menos na próxima, né? E vira esse desafio, né? Sim. E dando um adendo ali que eu peguei ali quando você falou do seu pai, eu lembro que quando eu estudava música, tinha muito músico que era filho de músico. E aí era terrível, cara, porque tinha eu e um amigo meu, Fabiano, talvez Deus se der um dia eu chamo ele aqui pra trocar ideia, porque ele também é um cara fantástico, músico de primeira. Só que a gente não é, né, filho o pai dele era motorista e o pai era feirante, né? Então não tinha nada de músico, né? E aí a gente lá lutando pra entender, nossa, a partitura é isso, nossa, o instrumento é isso, não sei o quê. E os moleques de 11 anos de idade detonando na bateria, tocando piano, não sei o quê. E aí a gente até brincava com isso aí, né? Que você falou do seu pai, né? E a gente falava assim, olha, a gente não vai ficar bom não, mas os nossos filhos vai ficar muito bom. Aí, de novo, reforçando mais um comentário que você fez também, a gente falava assim, cara, imagina como deve ser você ser filho do Djavan, cara. Você já nasce com uma régua assim, altíssima, né? Exatamente. Então é o mesmo que você falou, né? Você se sentiu, de certa forma, pressionado pela vida, né? Sim. Por conta de você ver isso aí. Mas aí a gente tem uma boa notícia. Você tem um filho. Exato. Esse é um monstro. Cara, assim, eu acho que... Deixa eu te fazer uma pergunta pra raciocinar em cima. Você acha que você já deu certo na vida? Cara, não sei, acho que tem percentual. Tá. Eu já passei da metade. Eu vejo dessa forma. Eu tenho uma teoria, velho. Eu acho que a gente só dá certo na vida quando o nosso filho dá certo. Opa, profundo isso aí, hein? Então, assim, eu sempre me cobrei e hoje quando eu olho pro meu pai, eu falo, ele deu certo na vida. Porque eu dei certo. Entendi. Porque ele me direcionou. Isso é Porque verdade. ele me deu base. Porque ele me modelou. Inconscientemente. Porque ele nunca me obrigou a nada. Sim. Meu pai, inclusive, quando ele montou a empresa dele, ele não deixou eu trabalhar na empresa. Ele falou, não, vai pegar experiência, vai pro mercado. E é a melhor coisa, né? E aí, na época, eu até falei, caramba, velho, pô, estudei. Dá uma oportunidade aí, pô. Sempre quis trabalhar com ele e tal. Aí, mas beleza, eu vou pro mercado. Aí hoje eu entendo porque que ele fez isso. E, porra, hoje a minha base, igual você falou, pô, de onde veio a sua experiência de venda? Começou com meu pai, mas o fato dele nunca ter facilitado pra mim... Porque hoje eu e meu pai, a gente é brother, assim. Eu converso com ele igual eu converso com você. Eu vejo muito. Só que durante anos, cara, era uma relação distante e eu sei hoje que ele colocou essa distância pra eu amadurecer. Legal, importante. Então, eu tenho isso pro meu filho também, né? Eu sou um apego, eu sou amigão do meu filho e tal também, mas eu tenho na minha cabeça que vai chegar um momento que eu vou Você ter não vai mais falar com ele?
É basicamente isso. Basicamente isso. Que é justamente para ele amadurecer, entendeu? E eu acho que meu pai fez isso muito sabiamente, não sei se consciente ou inconsciente, nunca falei com ele disso. Tá. Mas ele criou uma relação de pai distante comigo, talvez por ele enxergar que eu queria muito ser parecido com ele, talvez por medo dele, né? Mas hoje eu sei que na cabeça dele deu certo. Não só por minha causa, mas também porque minhas duas irmãs também são mulheres que deram muito certo. Então o fato de eu e minhas irmãs terem dado certo é a prova que meu pai e a mãe deu certo. Muito bom. Então na minha cabeça, eu e a minha esposa só vamos dar certo, poder falar assim, puta, a gente deu certo na vida quando os nossos filhos derem certo. Eu acho que essa é um dos propósitos da vida, né? É bem legal você ter falado isso, cara, que... vou até aproveitar e contar uma historinha sobre o podcast, inclusive, né? A gente está gravando aqui no meu escritório mesmo, né? A gente montou uma estrutura mais bacana possível aqui para gravar. Mas existem estúdios, né? Para quem não conhece, existem estúdios específicos para você ir lá e gravar o podcast. Aí é só você sentar a cadeira lá, ela tem as câmeras, tudo. Sim. O cara devolve tudo editado bonitinho. E numa dessas buscas, né? Eu tive contato com um estúdio de um amigo nosso aqui, tal, de São Bernardo, gente fina pra caramba, me apresentou o estúdio, falou de como funciona equipamento, me deu várias dicas, né? Mas que ele estava lá para me fornecer o serviço, né, se fosse o caso, mas ele trouxe com essa visão de me ajudar também, né? Falou, você precisar de comprar um microfone, você compra esse e tal. E aí ele já me conhece faz um tempo, né? E aí ele falou assim, cara, mas vê aí, né, o que você precisa aí, porque a sua empresa vai crescer, né, você vai se desenvolver e tal. Eu lembro que eu fiz um comentário, né, falei, meu amigo, era feirante, velho, o fato de eu ter me formado da faculdade, minha mãe já chorou que nem uma desgraçada, meu pai já agradeceu, eu não era, ainda não sou muita coisa, mas já não era menos ainda naquela época, eles já agradeceram muito. E aí eu até brinquei com ele, né? Eu falei assim, cara, de onde eu saí, onde eu tô agora, eu já mitei, velho. Se acabasse a cena agora, já tava bom. E agora que você falou, me remeteu a esse causo e me fez lembrar muito dessa questão também minha mãe, ela teve muito essa questão do tipo, meus filhos vão se formar na faculdade. Cara. Porque eu não terminei. E tem um irmão dela lá que a gente não curte muito, se estiver ouvindo, o problema é seu, tá? E ele chegou uma época lá que ele chegou a meio que humilhar, assim, sabe? Falar assim, não, eu vou pagar a faculdade do seu filho, porque você não vai ter dinheiro, não sei o quê. Na hora, eu lembro muito bem, assim, quando eu me formei, e aí eu fiz tecnólogo, então eu e meu irmão se formamos meio, quase no mesmo ano, assim, né? Aí a gente se abraçou na sala chorando, aí eu ainda falei assim, né? Aí, mãe, manda mensagem pro teu irmão e fala assim, chupa, seu trouxa. É isso aí, velho. É isso aí. A gente já não vai pro céu por causa desse comentário, mas tudo bem. Faz parte, velho. Ninguém é perfeito, graças a Deus, né? Ser perfeito deve ser chato. Deve ser, né? Não, mas, cara, é isso, velho. E eu tenho muito essa teoria pra mim, porque, cara, depois que você tem filho, eu espero que você tenha essa experiência um dia. Legal. Tudo muda, velho. É um negócio assim... Todos os seus objetivos de vida, eles se tornam pequenos e você começa a entender realmente o que seus pais passaram. Olha que louco, né? É doideira, cara. E eu sempre tive pra mim, eu sempre tive sonhos grandes, né? Como eu sou incerto, impaciente, enfim... Adoro desafio. Adoro desafios e tal, cara. Uma das minhas metas de vida era ter filho. Só que pelos motivos errados, cara. Não era... É por causa do sexo mesmo. Não. Não era. Não era. Se fosse pelo caso do sexo, era melhor ter usado camisinha. É melhor não ter filho, né? Ao contrário. Mas assim, eu sempre quis ter filho porque eu achava que era uma coisa natural. Cara, eu nunca vi meus pais discutindo, assim, tipo, feio, assim, igual você vê em filme, na TV, novela tal, que você vê a galera sendo tapa e um empurra o outro. Eu nunca vi isso com os meus pais. Sim. Então eu falo assim, caramba, velho, eu quero construir uma família pra ter isso, entendeu? Nossa, que legal, hein, cara? E porque eu falei assim, cara, cara, meus pais, eles estudaram, meus pais eram muito pobres, eles estudaram quando eles já tinham 3 filhos. E os 2 pagaram a graduação do meu pai se formou, sei lá, eu devia ter uns 8 anos. Aí os 2 pagaram a graduação da minha mãe se formou, eu devia ter uns 12. Olha. Aí os 2 pagaram a pós do meu pai e os 2 pagaram a pós da minha mãe. Quando minha mãe se formou na pós, eu já estava na faculdade.
Olha que coisa Minha mãe se louca. formou na pós, ela tinha mais de 40. Que exemplo animal, hein? Então eu falo assim, caramba, que parceria, que legal, e com os filhos, tudo. E eu sempre falo assim, cara, eu quero ter filho porque meus pais eles deram muito duro e conseguiram criar 3 filhos. E eu sempre quis ter 3 também, mas depois que o Arthur nasceu eu mudei de ideia. Nossa senhora, o bicho tem uma energia que é por 5. E aí, cara, eu sempre quis ter o filho porque eu queria ter uma família igual a família que eu cresci. Olha que legal, cara. E hoje, cara, é muito louco porque, a minha família não tem nada a ver com a família que eu tive. Em vários aspectos, na parte do amor e do carinho, sim. Ok. Mas assim, o filho, cara, ele extrai a sua melhor versão, irmão. Você percebe que você se torna uma pessoa incansável. Uma pessoa, assim, inquebrável, implacável. Eu não sei usar todos os termos, né? Mas, cara, você tem uma força interior, porque tudo que você faz pensando neles, velho. Olha que... Eu tenho o Arthur e a Gabi e hoje eu posso te dizer, assim, de boca cheia. Tudo que eu faço na minha vida é pensando nos meus filhos, cara. E na minha esposa. Isso dá pra ver. Porque é um negócio assim, cara. Quando você não tem filho, você tem uma pressão tipo assim, cara, se isso aqui der errado, beleza, eu vou me ferrar, mas eu de repente posso voltar pra casa dos meus pais, de repente eu posso. Você tem um plano B ali. Sim, dá pra fugir, né? Dá pra fugir. É mais simples. Agora eu tô numa situação que Você assim. não tem escolha. Irmão, se eu não der certo, eu afeto 2 pessoas que não tem nada a ver com o peixe. Sim. Que elas não escolheram estar aqui. Sim. Elas não escolheram nascer, elas não escolheram serem meus filhos, só que é minha responsabilidade. Então, velho, não existe mais a possibilidade de dar errado. Tem que estar certo. Agora é só pra frente, não tem mais como dar pra trás. Legal. Então, isso dá uma motivação, irmão, maravilhosa. Então, eu acho que assim, não sei nem por que a gente entrou nesse tema dos filhos. Ah, não importa, cara. Porque o bate-papo é livre. Mas assim, eu acho que você ter filhos é um negócio que te leva para outro patamar de entrega, de responsabilidade, de consciência. E tudo faz mais sentido, velho. É impressionante. Impressionante como legal. Parece que você... É igual eu tô sem óculos aqui, mas eu uso óculos. Quando você coloca o óculos, parece que você vê mais. Uhum. E quando você tem filho, parece que você enxerga mais da vida. Assim. Mas faz muito sentido, né, cara? Que é uma intensidade muito grande, né? Uma vida, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Eu não tenho filho, mas casar pra mim teve um efeito muito forte também. O casar é o primeiro passo. Porque é bem que você falou, né? Você tá lá, assim, eu gosto de carro, vou comprar um carro caro. Se não der, eu devolvo, né? Vendo, não sei o que. Aí você vai comprar um micro-ondas um pouquinho melhor e fala, não, mas peraí, tem que pensar em outras coisas agora. Né? Tudo você reflete, né? A gente como homem, né? E o homem tradicional brasileiro não gosta do médico, né? Tem esse relaxo aí. E até isso você começa a fazer, você não faz mais por você. Aliás, a gente nunca fez, né? Nunca fez pra mim, mas quando você começa a ver que pode afetar, né? Se você falhar ou você faltar, amanhã a sua família é afetada, aí você fala, olha, por mim até vai, sendo egoísta, agora pela família não dá, eu preciso me fortalecer, né? Isso é uma coisa muito bacana, cara, que você comentou. Outra coisa que eu acho interessante é você trazer esse relato da família, de como você teve amor na sua criação, como você tem esse respeito, essa referência, né, no pai, na mãe, que infelizmente hoje parece que é muito menos falado a respeito. Tem gente que tem até um pouco de trava, até vergonha de falar muito dos pais, como se fosse ainda aquela criança lá atrás que queria que o pai deixasse ela na esquina porque quer ser independente, né? Exatamente. Como se fosse, nossa, você é frágil porque você tem alguém cuidando ou porque você tem uma família. E cara, é engraçado, até isso eu nunca tive, irmão, porque quando meu pai me deixava na escola, cara, eu ficava feliz dele me deixar na porta da escola, mesmo que fosse no ensino médio e tudo mais e tal. Eu nunca tive essas... Porque eu acho assim, cara, quando você tem uma criação que você só tem amor, essas coisinhas, velho, tipo, elas não fazem muito sentido. Não faz muito sentido você ter vergonha dos seus pais quando seus pais são seus ídolos, velho. Sim, muitas vezes, primeiro que assim, né, para um casal saber o que é amor e saber passar isso através de atos, de ações, de exemplo e tudo mais, é um nível de consciência humana já um pouco mais avançado, por mais que pareça ser o básico, não é.
E essa consciência humana você acaba transparecendo, né, para a criança e tudo mais. Não é uma tarefa fácil, né, mas você consegue transparecer. Então isso não é um tabu, né, isso não é um problema a lidar, não é uma vergonha. Né? E eu acho muito interessante porque eu vejo que quando você fala de história das pessoas, né, parece que as pessoas elas querem deixar... Parece que você tem que ter uma história triste pra dar um contraste, assim, sabe? Cara, tipo aquela coisa de jogador de futebol, assim. Nossa, eu também, sabe? cara. O cara tem que vir lá, olha, passei fome, quase morri, não sei o quê, e eu perdi uma perna, e hoje eu só tenho essa perna mecânica, e agora eu jogo na seleção brasileira, né? Sim. Tipo, então, nossa, você andou muito e tal. E que nem eu falo, eu comento que eu vim da feira por agradecer a feira. Mas eu estudei escola particular a vida inteira. Meus pais se mataram para pagar? Sim, mas eu estudei em escola particular a vida inteira. Minha esposa não, por exemplo. Né? A minha mãe disse que eu já passei uns momentos de muita dificuldade, alguma coisa com fome. Eu não lembro. Então, para mim, eu nunca passei fome. Passei vontade pra cacete, mas é diferente. Sim. E é importante passar vontade. Sim, mas eu tive educação. Na minha casa sempre teve carro. Né? É igualzinho a mim. Então, sim. Classe média, né? Média. Nem baixa nem alta, média. Isso. Né? E eu acho que a gente não tem realmente ficar. Né? Não tô desmerecendo as histórias tristes. Claro. Tem gente que o cara entra no nível de hipocrisia. O cara teve uma história normal, né? Vamos falar assim, né? Tipo, nossa, assim. O cara quer dar um drama ali pra fazer um contraste pra mostrar que ele é um super-herói. Sim. Nossa, vim de onde eu vim, não sei o que, né? Eu falei do vim de onde eu vim porque hoje eu tô num nível de qualidade de vida muito melhor do que eu já tive em casa. Para mim esse contraste já é um suficiente, mas não é um super contraste. Claro. Não, e assim, eu também falo a mesma coisa, cara. Eu não tenho história triste para contar. Eu não, sim, porra, o que você já passou de dificuldade na vida, cara? As dificuldades que eu acho que todo brasileiro passa, velho. Eu já fiquei devendo. Eu já estourei um cartão de crédito, eu já bati o carro, eu já quase morri numa batida de carro. Assim, coisas que, assim, pequenos traumas, tal, mas nada que se compare a histórias muito mais graves do que a minha. E até por isso, cara, eu não tenho motivo para me vitimizar. Isso. Nada do que acontece na minha vida eu acho que foi algo que eu não poderia ter evitado, de ruim, eu digo. Sim. Então, cara, assim... Por que ficar batendo nessa tecla, né? Essa que eu acho que é a hipocrisia que você fala, né? De tipo, pegando o exemplo de clientes nossos, né? Muitas vezes você vê lá o cara que tem uma empresa, o cara decide ter uma empresa, ele aposta na empresa, a empresa dá errado, ele culpa a síndrome do sócio que roubou, né? Você sempre ouve do sócio que roubou, mas nunca o que foi roubado. Você nunca ouve o cara falando assim, cara, ó, eu roubei meu sócio, eu ferrei a vida dele e agora eu tô cheio de dinheiro. Não, é sempre, pô, o meu sócio me roubou, meu sócio me quebrou. Aí você pergunta pro outro, ele fala a mesma coisa do primeiro, né? Cara, então assim, é muito vitimismo e isso não leva a nada, né? Tem uma questão, né? Cara, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas como um papo é livre, né? No outro podcast, eu tava conversando com um amigo meu chamado Samuel. E esse cara, a gente manda áudio de 20 minutos um pro outro, a gente ouve na velocidade 1. Assim, a gente brinca que a gente se comunica através de carta, só que usando o WhatsApp. Demora uma semana para responder um outro. Entendi. E a gente fala muito sobre dor, sobre interpretação das coisas, de autoconhecimento, não sei o quê. E a gente sempre debateu que a dor é genuína, né? Isso é uma coisa que eu vejo, aprendi muito atendendo vários empresários. Então eu atendo empresários que, esses têm uma história triste e o cara uma história de superação em pessoa, mas isso não é o comum é pessoas normais, com histórias normais. E tem caras que ele era o playboy da nossa turma, por exemplo, um cara que tinha tudo e tal. E aí, de novo, né, falando da historinha triste. Tem um mosquito. Falando da historinha triste, né? Há uma tendência de você pegar e falar assim, mas esse cara que era playboy, ele não sofre. Esse cara tá chorando de barriga cheia. E não é verdade. Tem muitos... Claro, tem gente que chora de barriga cheia, mas isso até pobre faz, né? A questão do sofrimento ser genuíno é que a dor é dor. Eu nunca fui, sei lá, bem rico, milionário, para pegar e falar assim, eu ficar sofrendo porque meu pai valoriza mais o meu irmão, isso é frescura.
Cara, é dor de não aceitação, é um desprezo. Sim. Né? É a mesma dor, vamos falar assim, de você, que não é milionário, que você é um cara normal, tal, ser desprezado por uma namorada por você ser pobre. É desprezo. Sim. Dói do mesmo jeito, uma cor, dói no coração, dói na alma, né? Por que eu tô conectando essa questão de história triste, né? Toda história é muito valiosa, né? E não dá para julgar as pessoas pelas posses. Me dá uma impressão de que o pobre que julga o rico falando que tudo que ele passa é frescura, ele é mais materialista do que o próprio rico. Porque ele está atrelando que todo e qualquer sofrimento que exista na Terra tem relação ou salvação com bens materiais, com conquistas materiais. Né? Então, se o cara é rico, ele não pode sofrer. E se ele não pode sofrer, ele não pode reclamar. Né? Então, olha aqui, bagulho doido, a gente vive nessa fase de rede social onde todo mundo tem voz, né? E eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim. E também não fico fazendo reflexão em cima disso. Tá. Mas assim, ponto hoje todo mundo se sente no direito de apontar o dedo para a vida do outro. Porque às vezes a sua vida tá tão lascada, tão sem perspectiva, tá tão... que você fica aqui passando o dedo no celular, olhando a vida dos outros e comentando. Então assim, eu acho que isso é uma tendência ruim de quem não tem muitos objetivos, cara, muitos sonhos, não tá cercado ali. Eu acredito muito na questão da ambiência. O ambiente que você vive molda você. Então, se você vive num ambiente onde as pessoas ficam mexendo no Instagram, vendo a vida dos outros e comentando, e você tá ali num grupinho falando mal, você vai ficar nesse daí até uma hora que você vai cair na real e falar, puta, isso aqui tá acabando comigo. Sim. Então, como que, não sei nem se você queria levar para esse lado, mas já tô levando. Como que você se blinda disso? Como que eu me blindo disso? Eu falo isso na minha casa, para minha esposa e meus filhos, cara. A alienação, ela tem se tornado cada vez mais necessária. Você precisa ser um pouco alienado para você não cair nessas armadilhas. O que eu digo alienado? A Virgínia Fonseca, não sei o quê, foi racista e tal. Cara, isso passa no meu Instagram, eu pulo, eu me alieno, eu não quero saber. Eu não quero saber quem que foi expulso do Big Brother. Eu me alieno, eu não quero saber. Eu não quero saber se... Ficar à margem disso. Eu não quero saber se o Lula indicou mais um cara que eu não concordo. Eu me alieno, eu não quero saber. O que eu quero saber? Eu quero saber das minhas empresas, dos meus negócios, dos meus amigos, da minha família, dos meus coisas filhos. Boas, né? As coisas que agregam, que vão tornar o meu ambiente produtivo, que vão me deixar feliz, cara. Porque o que importa no fim do dia é você chegar na sua casa feliz. O que é felicidade, né? Muita gente fica nessa filosofia. O que é felicidade? Cara, pra mim felicidade é você chegar todo dia em casa feliz. Se você chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo feliz em casa, você é uma pessoa feliz. Agora, se você chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo em casa, segunda você tá bravo com a Virgínia, terça com o Big Brother, quarta com o Lula, você não é uma pessoa feliz. Porque você tá se preocupando com um monte de coisa que não muda nada na sua vida. E aí, enquanto você tá lá olhando as fofocas, o seu filho tá ali do lado querendo atenção e você não tá dando. A sua esposa tá querendo atenção e você não tá dando. O seu negócio tá precisando de atenção e você não tá dando. A sua carreira tá precisando de atenção e você não tá. Sua faculdade, e por aí vai. Então, assim, eu acho que sofrimento de rico, sofrimento de pobre, cara, as pessoas que julgam isso são pessoas que não estão focadas nos seus objetivos. Porque quem tá focado nos seus objetivos, irmão, não tem tempo pra isso. Eu adoraria ter tempo pra julgar as pessoas, mas eu não tenho. Porque eu tô preocupado com a porra da minha vida, velho. Entende isso? É doideira, velho. Esse é o cara mais objetivo que eu conheço. Não, mano, é igual, eu tô fazendo a lista de aniversário do meu filho. Tá. Mano, fazer aniversário de filho é foda. Por quê? Porque eu tenho 1 milhão de amigos e o buffet é limitado. Não dá pra pôr todos os meus amigos. Não dá pra todo mundo. E meu filho agora tem 4 anos, ele estuda numa escola que tem lá 15 pessoas na sala dele, ele quer os 15 amigos, os 15 amigos têm 4 anos. A mãe não vai deixar o filho sozinho na festa. Então vai a mãe, o pai e o filho. Isso quando não tem irmão, enfim. Então a lista tá enorme. E minha esposa veio hoje conversar comigo e falou assim, a gente precisa cortar alguém da lista, tal, não sei o quê. Tem esse seu amigo, você faz questão que eles vão? Eu fui bem prático, eu falei assim, de quem que é o aniversário? É meu ou do meu filho? É do meu filho, não é? Esses caras são amigos meus ou amigos do meu filho? São amigos meus, então pode cortar. Ah, mas eles vão ficar bravos com você. Se eles ficarem bravos, o problema é deles.
Eu não tenho culpa de que o aniversário é do meu filho, só da escola dele já vai quase todo mundo que a gente contratou. Sim. Depois eu faço um churrasco com os caras, eu marco jogar bola, a gente vai no bar, sei lá. Desenrola. Né? Eu falo com eles. Então assim, qual que era a preocupação da minha esposa? Se eles não vão me julgar. Cara, quer me julgar? Julga, velho. Tem uma fila de gente me julgando. Você sempre foi bem desencanado, depois de colégio mesmo, cara. Ó, quantos anos eu fiquei sem falar com você? Nossa, mais de uma 10. década, Mais de 10 anos. Mais de 10 A gente voltou a se falar faz o quê? 2, 3 anos? Mudou alguma coisa? Não mudou. Você voltou no meio da pandemia pra conversar no call, né? Exatamente. Eu continuo tendo a mesma admiração que eu tinha por você. Eu sei que você tem a mesma admiração. Até aumentou. Porque hoje eu descobri coisas que você aprendeu nesses 10 anos, que te amadureceram e que, pô, você tá me ajudando demais e vice-versa. Então, assim, agora imagina se eu falasse assim, o Wagner, 10 anos sem falar comigo. Eu não vou falar com ele. Ele deve estar falando com o fulano assim, para, né, velho? Então, tem assim, tempo pra isso, é verdade. Só fica julgando quem tem tempo pra fazer, para não focar nos seus próprios objetivos, né? Tá bom. Deixa eu dar uma pausa aqui. Só fazer aquela pausa patrocinada de novo. Sim. Importante. Por água pra você. Lembrando que do nosso patrocinador aqui, a Terceirize, que faz gestão financeira. Ela é liderada pela Jaqueline. Cara, sabe aquela pessoa que gosta de rotina, assim, ela não esquece uma data, ela não esquece uma coisinha para fazer, ela sempre vai lembrar de tudo. Ela. É por isso que ela abriu essa empresa, porque ela é a pessoa que vai lembrar de todas as datas, de todos os boletos, de todas as notas fiscais. Vou conversar com ela depois. Ela é bem bacana. Tem a Vinda Simples, que é um cara muito legal, vocês conhecem o tal de Vinícius. A consultoria de vendas, que é muito mais do que vendas, ele tira uma venda dos seus olhos. Ô, louco, que slogan, hein? A venda que tira a venda dos seus olhos, aí sim. Aí deixa tudo mais simples, né? E entender que venda é um processo, não é uma questão de enfiar no cliente um produto que ele não quer, né? Algumas pessoas têm essa visão. Isso aí. Tem a sede Zingeni, que é consultoria de processos, consultoria de engenharia de produção, etc. Nosso amigo Fredson Ribeiro, que vem trabalhando em cima de um curso de oratória que ele vai lançar em breve, a gente vai falar aqui também. E hoje eu falando como professor de oratória, tá? Então você que precisa aí se preparar para uma palestra, para você que quer negociar melhor com as pessoas, né? Juntando um pouquinho da parte comercial aí do Vinícius. Você que quer entender como se comunicar melhor, o Fredson vai conseguir te ajudar. E a Jardins, que é um parceiro, é um cliente meu também da consultoria, que está apoiando muito a gente. Agradecendo também alguns apoiadores, né, que são os nossos anjos da guarda aí, que é a Daniele, que tem um cowork chamado Alaúde, fica em São Bernardo do Campo. Ela é uma pessoa que tem uma grande representatividade quando o assunto é comunidade feminina. Então ela trabalha muito em empreendedorismo feminino lá no cowork. É uma coisa muito bacana e ela está apoiando a gente. Muito obrigado. O Cláudio Otsuki, que é um amigão mesmo meu que estudou comigo na época da pós-graduação em finanças. E também agradecer o Danley, que é o cara que faz ads, marketing de tráfego aqui para a empresa e que também está apoiando nosso projeto aqui. Tá? Agradecer todo mundo, agradecer minha esposa que está ali, quietinha, aqui no bastidor. Você nem percebe que ela está aqui. Galera, esse bate-papo aqui é com Vinícius, um grande amigo meu, da época de colégio. O pessoal do colégio vai adorar ver esse vídeo, ou não sei. Vão entrar pra zoar a gente. Ou vão entrar pra zoar a gente. Falar que é tudo mentira que a gente tá falando. E é um papo muito bacana, assim, eu quis que o Vinícius fosse um dos primeiros a vir aqui por conta dessa praticidade, né? Ele é um cara muito autêntico, então ele não tem as papas nas línguas, ele não tem um conflito de interesse nele, sabe? Ele precisa falar, ele fala, não tem medo de ser julgado, se for julgado também, ele sabe lidar muito bem com isso, e é uma das coisas que inclusive eu admiro e tento extrair cada vez mais essa visão, né, bem resolvida e tal.
E uma coisa que você trouxe muito legal também, a gente faz, talvez até por a gente ter sido beneficiado aí pelo amor, vamos falar assim, em nossas casas, etc. Talvez nos sobre um pouco dessa moeda amor aí que a gente fala para doar, para trazer para quem precisa, né? Para os nossos clientes, para as empresas que a gente ajuda. E isso assim, sem querer exaltar ou nenhuma falsidade. Meu propósito mesmo eu falei isso no primeiro capítulo, é ajudar outras empresas porque eu sinto como se eu estivesse facilitando minha própria vida lá atrás. Sim. Né? Que para mim, como acabamos de falar, né? Aquilo foi muito dolorido. Né? Mesmo tendo uma vida confortável, né? Trabalhar e sofrer tanto no empreendedorismo foi muito difícil. E como você fala muito do seu pai aí, de sua mãe, mas o quanto que eles já não sofreram com a indústria que vocês têm, né? Sim. Então realmente é um negócio que amadurece a gente de maneira um pouco mais rápida, é muito bom, mas que pode ser mais simples se tiver pessoas como nós para poder trazer essa visão, essa paciência, né? Até porque a vida de um empresário, de um empreendedor é solitária, né, cara? Nossa, muito. Você passa a maior parte do seu dia sozinho. E tendo que tomar decisões sozinho, muitas delas, ou a maioria delas, você não tem ideia de como tomar. Você vai simplesmente pelo seu feeling, por uma indicação de um amigo, por uma consulta na internet. E assim, quando você tem uma ajuda de uma consultoria, como a sua, por exemplo, ou como a minha, é muito mais simples, né? Você sofre menos. E eu acho que quando você sofre menos, você tem mais tempo para ter outros ganhos, né? Ganhos financeiros, ganhos emocionais. Então... Eu costumo falar uma coisa que é bem interessante, isso eu aprendi no Sebrae. Quando eu trabalhava no Sebrae, tudo que você fazia em campo, tinha que preencher um formulário, né, no sistema, e isso se torna aqueles dados. Você vê Jornal Nacional, segundo o Sebrae, 99,8% das empresas no Brasil são pequenas e micro, tal, não sei o quê. Tudo isso informação que os agentes, né, do Sebrae foi coletado em campo. E isso tinha uma base científica. Aí no projeto que eu trabalhava em específico, que era o programa Ali, a gente tinha uma tese científica mesmo, com a BNT, tudo que a gente tinha que entregar e publicar. Né? Falando sobre um estudo, na minha época eu fiz estudo em cima de 40 empresas, falando da maturidade de cada empresa. Né? Daí saiu a origem dos 5 anos e 5 meses, que é a metodologia que eu uso. E é um estudo científico. E aí no final, quando eu fui ler o meu trabalho, né, o artigo que eu tinha que entregar, eu vi que eu já tinha concluído aquilo antes, de vivência, né, de meio que virou feeling, em algum momento virou feeling, mas eu vi que tinha uma profundidade estatística ali, um estudo muito legal. E aí eu comecei a entender uma coisa muito bacana, o empreendedor ele não paga a mim ou a você ou qualquer outro consultor para saber a nossa opinião, ele paga para saber, né, qual que é a nossa visão baseado no nosso conhecimento de mercado. Porque o nosso conhecimento de mercado, de tanto a gente ver as mesmas coisas todos os dias acontecerem em empresas e endereços diferentes e ramos diferentes, a gente é uma pesquisa científica ambulante, cara. Faz sentido. Muito engraçado isso. E por que eu tô falando que ele não quer saber a opinião e por que eu não falo minha opinião por diversas vezes só quando o cara me pede? Porque quando eu falo a minha opinião, ela está tendenciada em cima das minhas crenças. Então, diversas vezes eu aconselho o empresário em cima da base científica. E aí, se ele em algum momento perguntar, você concorda com isso? Eu falo, não. Eu falo assim, mas por quê? Porque a minha forma de gerir a minha empresa, ou a forma como eu vejo o mundo, é uma qualidade minha. Então, pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre, mas eu não vou botar a sua empresa em risco baseado no que eu penso. Né? Os consultores do Sebrae, eles tinham uma frase muito legal. Eu acompanhei um dos consultores sêniores que tinha lá na época, quando eu estava aprendendo, e ele chegou, eu estava aconselhando o empresário falou assim, mas eu tô vendo na tua cara, né? Falou pro consultor, que você sabe a resposta. Me fala o que eu tenho que fazer. E aí ele falou assim, se eu falar o que você tem que fazer e você acertar, eu quero uma parte do lucro. Porque se eu falar o que você tem que fazer e você errar, você vai me culpar. Então, assim, a partir do momento que eu tenho essa função, eu sou sócio, eu não sou seu consultor. Então, eu estou te mostrando cenários, você escolhe, certo, errado, não existe, é um caminho. Você vai arcar
com as consequências. Com ônus e bônus. Os ônus e bônus. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei assim, realmente, o cara não paga para saber a minha opinião. A gente acaba virando um dado estatístico e muitas vezes quando o empresário me fala, mas por curiosidade, né? Mas o que você faria? Eu falei, cara, eu nem trabalharia no teu ramo, que é chato pra caramba. Pra fugir da pergunta, né? Faz muito sentido, cara. É importante você ter essa visão, porque realmente as pessoas, elas às vezes, elas parecem que elas nos pagam só pra saberem o que a gente pensa do negócio delas. E isso não é importante. Não é importante. Não é importante. Não muda. Não muda nada, nem o que a gente pensa dela, nem do negócio, nem nada. Porque muitas vezes ela fala, qual que é a sua opinião? Você vai falar, ela fala, puta, mas não concordo. Ele vai fazer B e ela ainda vai te julgar porque você falou então é melhor não falar mesmo. Tá tudo bem, exatamente. É o caminho dela. Que da hora, eu não sabia dessa história do Sebrae, que vocês coletavam esses dados. A gente coletava tudo, era um saco. Mas depois eu vi que era bem importante. Sim, aquela coisa que você só entende no final. Só entende no final, na hora que eu colhia todos os dados e vi, nossa. É doideira. Eu pego uns casos de consultoria assim, de vendas, onde o pessoal pede minha opinião, porque eu trabalho com vendas. Ah, sim. E cara, eu não tenho medo de dar minha opinião não, pra ser bem sincero. Legal. Porque assim, na área de vendas, irmão, é muito claro o que é certo e errado. É diferente do mundo empresarial. Às vezes pode ser que não, mas tô tentando lembrar um exemplo que não, mas eu só lembro de exemplo assim. Então eu vou te dar um exemplo, né? O meu vendedor tá vendendo pouco porque falou que tá ganhando pouco. Tô pensando em aumentar o salário dele para ver se ele vende mais. Irmão, isso não existe, velho. O vendedor que vende pouco e quer ganhar mais, ele tá no lugar errado. Ele tem que pedir demissão e ir para outro lugar, porque às vezes ele não é que ele é ruim, às vezes ele não tá sabendo atuar com aquele produto, com aquele serviço, naquele lixo, enfim. Agora, vendedor bom, o cara, se ele tá ganhando pouco, ele faz o salário dele. Sim. Então essa é, por exemplo, uma dúvida que, cara, é batata. Cada 10 clientes que eu vou, 11 me falam isso. Eu tenho um vendedor ruim, eu quero que ele fique bom. Se eu pagar mais, ele vai ficar bom? Não vai. Então se você aí quer deixar um vendedor bom, não é pagando mais você vai deixar ele bom, tá? Primeiro você tem que entender o contexto. Ele ganhando mais por si só, né? Então nesses casos eu dou minha opinião também, até porque eu tô salvando o cara, né, de fazer uma cagada. Mas de qualquer forma, acho que vou reforçar o argumento. A sua visão, depois de ter visto tanto vendedor na tua vida, cara, isso aí não é mais nem a sua opinião. É que calha na sua opinião ser a mesma da base científica. E você não percebe, mas você é um cara muito racional, né? Sim. Então você segue muito essa linha, né? Eu vejo isso. Você fala, cara, é esse o caminho. Muitas vezes eu vejo você colocando como o único caminho, por assim dizer, porque é o único caminho que estatisticamente é mais provável que dê certo, né? Muito legal. Exatamente. Legal mesmo. Exatamente. Bom, eu acho que a gente já falou pra caramba aqui, já esquentamos a orelha da galera. Caramba, já deu 1h17. Velho, o negócio flui aqui. Deixar, a gente conversa, né? Pagam-se as luzes e a gente tá aqui ainda, né? Mas é o maior motivo pelo qual a gente vê que faz sentido esse bate-papo e como é agregador, né? Tudo isso. Mas, como a gente tem casa, né? Tem filho pra criar, essas coisas. Então eu queria já agradecer você, Vinícius, pela parceria. Como diz um amigo meu, agradecer por você existir, porque você é um cara que contribui muito para a vida de muitas pessoas, né? Digo mesmo, inclusive. E muito bacana bater esse papo e ter o prazer aí de distribuir, né, um pouco do seu conhecimento aí para a galera que precisa. Sim, pô, agradeço demais, cara. Assim, eu não consigo enxergar tanto essa pessoa que você fala. Porque, de verdade, assim, eu sou um cara muito focado, eu acho, determinado, trabalhador. Então, isso é verdade. Quando um cliente... eu tô fechando um cliente, assim, normalmente a gente usa técnica de venda e tudo mais, mas eu gosto muito de ser eu mesmo nessas horas. E eu falo, cara, olha... O cara fala, mas por que eu tenho que comprar de você? Por que eu tenho que contratar a sua consultoria? Eu falo assim, cara, eu sou muito dedicado... E isso já é mais do que 99% das pessoas. Porque 99% das pessoas está acostumada a começar as coisas e parar. Eu não paro. Então esse já é um grande motivo. Então, se você está assistindo isso, a sua audiência toda aí, Wagner, e tiver alguma dúvida de venda, quiser... Não é porque eu tenho a consultoria, mas eu sou um cara que eu adoro falar desse tema, eu adoro ajudar, eu dou ferramenta de graça, eu dou conteúdo de graça. Tudo que eu puder fazer para ajudar as pessoas a serem melhores na área de vendas,
eu vou fazer. Então fica à disposição, meus contatos você já tem porque eu sou um dos patrocinadores. Mas vai estar nos links aí. Então. Vai estar nos links, então, cara, só agradeço pela oportunidade. Adoro estar aqui falando desse tema e espero voltar mais vezes. E quero ter meu podcast também para poder te chamar. É um dos projetos. Excelente. Bom, então vamos agradecer a orelha, a atenção, o coração da galera que está assistindo a gente no YouTube ou ouvindo no Spotify. E vamos lá para os próximos episódios, né? Obrigado, irmão. Tamo Obrigado. junto. Valeu.